Bom, então vamos lá. Quero falar aqui sobre essa matéria. Valeu demais o pessoal do Arena Rubro-Negra. Tá aqui, ó. De acordo com apurações deles, o Vitória busca atletas de 5 posições no mercado. Lembrando que eu considerei 5 reforços, uma para cada, mas pode ser que chegue 2 jogadores nessas posições, tá? Então, segundo aqui a apuração do portal, tem ainda interesse em trazer um goleiro, um lateral direito, um zagueiro canhoto, um meia e um centroavante para a equipe do Vitória. Então eu trouxe aqui algumas opções nesse vídeo para mostrar para vocês, né, quais são as melhores alternativas no decorrer do ano. Então ainda veria com a possibilidade de chegar um ponta, não vai ser mais o que vai acontecer, justamente com essa efetivação da contratação do Léo Jabá. Então vamos começar falando aqui com vocês sobre essas opções aqui no vídeo. Lembrando, quer dizer então que esses jogadores que você vai citar vão vir para a equipe do Vitória? Não é isso, tá? Mas que podem ser alternativas. Lembrando que o link também, né, para você se inscrever lá no portal, muito obrigado, e a notícia, né, do Arena Rubro-Negra vai estar aqui embaixo também na descrição, todos os dias com informações lá também, que é onde, né, eu peguei aqui essa matéria. Então vamos lá, falar aqui primeiramente de uma opção do próprio Cruzeiro, que é o Wesley Gasolina, tá? Até porque já chegou o Neres e o Machado, eu já vim indicando eles há um bom tempo pro Vitória, eu não acho uma opção também ruim não. Do Wesley Gasolina, 24 anos de idade, seria uma opção para lateral direita, que do Vitória está bem desfalcada, para falar a verdade, e eu vejo também uma necessidade nesse setor. Nesse ano, apenas uma partida no Campeonato Brasileiro. É um jogador que chegou a ter momentos como titular do Cruzeiro na Série B de 2022, mas aí ele se lesionou. No ano passado ele voltou na reta final do ano, foi titular em alguns jogos e aí terminou a temporada. E aí nesse ano ele começa o ano como titular, na ausência do William, mas acaba perdendo bastante espaço. Até porque, só para você ter uma ideia, no Campeonato Mineiro foram 8 partidas, um gol e uma assistência. Ele estava muito bem no Campeonato Estadual. A questão é, ele jogava alguns jogos como ponta direita, até pela carência do Cruzeiro no setor. E o William, que é o lateral direito do Cruzeiro hoje, é o melhor lateral direito do país, né? Então ele nem tem tido espaço para jogar no finalzinho, porque é o único jogador no setor do Cruzeiro, tá? De lateral direito, e mesmo assim não tem jogado. Não acho que é porque ele é horrível, que ele não presta, não é isso. É muito por conta do William ter sido titular e jogou apenas 1 minuto, né? 2 minutos no duelo contra o Vasco há um pouco mais de um mês. Então, se o Vitória procurasse, eu acho que um jogador que sairia tranquilamente, jovem ainda, né? 24 anos de idade. E vale destacar, é revelado pelo Flamengo, foi jogar na Juventus, lá da Itália, passou 2 anos e meio na Juventus, mas apenas uma partida, e foi bem no Sion também na temporada 21-22, na Europa, 26 partidas e 3 gols. Mas para meia, né, eu acho que pode ser uma boa, lembrei dele aqui agora, é o Matheus Vital, que tem, né, no caso, possibilidade de deixar o Cruzeiro. Ele é uma boa, só que apesar de vocês terem comentado no último vídeo, e eu achei uma boa também, mas é porque ele já fez 7 partidas no Campeonato Brasileiro, tá? Só para você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos do Cruzeiro, desde quando a chegada dos mais de 8 nomes, né, que foram contratados, puderam jogar, ele não fez parte mais da equipe. Ou seja, deve deixar o Cruzeiro, mas a questão é, ele já fez esses 7 jogos, porque senão poderia seguir um caminho, né? No futebol brasileiro, que na minha opinião é onde ele tem mais espaço atualmente, lembrando que ele tem 26 anos de idade. Mas apesar dele não poder, eu trouxe aqui mais um nome para vocês, que é o José Paradela. Ele é um meio-campista argentino que joga no futebol mexicano e começou muito bem essa temporada. 6 partidas, nenhum gol, mas 4 assistências. Ótimo desempenho. Jogador que tem apenas 25 anos de idade, contrato até o final da próxima temporada. No Necaxa ele chegou no meio do ano passado, terminou o ano muito bem, com 17 partidas, 5 gols e 4 assistências, onde na época ele chegou de graça, né? Depois do término do contrato junto ao Tigre da Argentina. Revelado na base do Ginásio, foi contratado muito cedo para o River Plate, no River Plate em 2021 e 2022, até junho de 2023 ele teve um bom desempenho, um total sobre aí um pouco mais de 100 partidas pelo River Plate, marcou 5 gols, 7 assistências, marcou 7 gols e 4 assistências. No Tigre teve uma passagem razoável até terminar o contrato, ele ir para o Necaxa, onde vive uma fase muito boa. É óbvio, é um jogador caro, então se o Vitória quiser contar com camisa 10, um cara que chega para ser titular, dependendo até revezar como meia pelo lado direito, e o Mateuzinho poderia ser uma baita opção, mas como eu falei, avaliado em quantos milhões? 7 milhões de reais? 10 milhões? Então teria que ter essa compensação financeira para a sua chegada. Lembrando que ele foi comprado pelo River Plate na época por um valor alto, né? Foi aí 12 milhões de reais em 2020, eu considero aqui uma alternativa. Não sei se o Vitória está procurando um meia de criação para jogar ao lado do Mateuzinho ou um reserva imediato. Então vai depender, até porque você pagar 15 milhões de reais, 10 milhões, sendo que você já tem um jogador titular, não faz muito sentido.
Eu vou mostrar aqui para vocês também as cotações na esportiva. Eu me apostei aqui, né, nos últimos jogos do Vitória e me dei bem, até porque apostei, vamos lá, nesse duelo contra o Cuiabá e também na partida contra o Palmeiras, né? Então vamos achar aqui qual que foi esse jogo. Acho que foi uma cotação de 1,98, não, esse aqui, ó, R$10 na vitória do Vitória e voltou 21,40. Fiz várias, tá? Vamos pegar aqui as outras para vocês, ó. Esse outro aqui, R$41 também voltou 86 nessa vitória do Vitória. Então, pô, o lucro aí de 2 vezes, né, nesse compromisso. Fiz várias aqui, né, justamente para mostrar para vocês nos últimos vídeos que deram certo. Teve essa outra aqui também, ó, R$5 que voltou 41 quando venceu o Palmeiras fora. Então, para você começar aqui na sequência desses próximos jogos, o link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição. Você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vem aqui em Brasil, Brasileirão Série A, e já vai achar aqui as cotações para os próximos compromissos. Tem também o duelo na Copa do Brasil, então o Vitória vai ficar um tempo aí sem jogar. Quando voltar, você pode apostar aqui também. Jogos da Série A, Série B, Série C, o link vai estar aqui embaixo então na descrição, beleza? Vamos falar aqui de outros assuntos. Deixa eu só aumentar o brilho aqui da tela, que acabou abaixando aqui, beleza. Vamos falar aqui de dois, né? Meia e lateral direito. Aqui o portal Arena Rubro-Negra ainda confirma algumas outras posições, que seria um goleiro, um lateral direito, um zagueiro canhoto, um meia e um centroavante. Então, para a lateral direita, teria uma sugestão aqui que, lembrando, não é que foi procurado, não é que vai ser contratado, é uma alternativa que eu trago aqui para vocês. Quem acompanha aqui o canal sabe, né? Eu sempre trago aqui essas opções para fugir um pouco do óbvio. É o Luiz Orejuela, jogador de 28 anos de idade, tem nessa atual temporada 19 jogos pelo Independiente Medellín, onde passou um ano emprestado. E dá para ver aqui pelos minutos, ó, que ele vinha sendo titular, né? Então, de abril e maio, até terminar o seu empréstimo, ele vinha jogando com uma frequência absurda, sempre como titular. E nesse um ano pelo Independiente Medellín, jogou mais de 41 jogos, né? 1 gol e 4 assistências. Ou seja, vinha sendo muito mais titular do que reserva, até que teve uma boa atuação, algo que ele não fazia há 3 temporadas aqui no Brasil. E assim, eu torço pro Cruzeiro, então acompanhei o Orejuela de perto quando basicamente ele surge, né, na sua carreira, porque ele surge muito bem no Deportivo Cali em 2016, vai pro Ajax em 2017 e em 2019 ele é contratado pelo Cruzeiro. Naquele ano, né, o Cruzeiro acabou sendo rebaixado, foram 35 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ele é emprestado ao Grêmio, até porque o Cruzeiro pagou naquela época para comprar ele, né, quase 5 milhões de reais, e aí o empréstimo dele para o Grêmio ele foi bem, 31 jogos, 1 gol, e foi vendido ao São Paulo por 10 milhões de reais. O São Paulo pagou um baita valor nele em 2021 e foi um dinheiro importante também para o Cruzeiro. Pensei que ele iria dar certo no São Paulo, não foi o que aconteceu. Naquele ano só 15 partidas e 1 gol, no comando inclusive do Rogério Ceni naquela época, foi emprestado ao Grêmio, não foi muito bem, e repassado ao Atlético Paranaense em 2022, até que jogou bem, tá? No Atlético Paranaense, 19 jogos, 1 gol na Série A. Ele só não ficou porque o São Paulo queria, né, vender ele apenas em definitivo. Deu até bobeira, porque poderia ter emprestado novamente. Deu a temporada passada, 8 partidas no Campeonato Paulista, foi ainda para o Ceará, não jogou por lá, e foi para o Independiente Medellín no meio do ano passado, né? Então ficou aí um ano basicamente emprestado ao Independiente Medellín, onde foi titular. É aquela coisa, se fosse um lateral direito com poucos jogos, vamos colocar assim, 10 partidas nos últimos um ano, eu já ficaria com o pé atrás. Mas como jogou 40 em uma só temporada, lembrando que na Colômbia tem bem menos partidas do que aqui no Brasil, eu acho que seria uma boa opção. De acordo com informações do Jorge Nicola, o contrato dele com o São Paulo ainda é longo, tá? É até o final do ano que vem. E, inclusive, teria interesse em emprestá-lo para qualquer clube aqui no Brasil, sem uma compensação financeira pelo empréstimo. Ou seja, pagar apenas uma parte dos salários. Dependendo do São Paulo, que gostaria que o clube pagasse 100%, aí poderia complicar, né? Porque ele tem um salário alto, acima de 300 mil por mês. Mas se aceitar, por exemplo, o Vitória pagar 60, 70 e o São Paulo uma outra parte, eu acho que seria um jogador muito interessante e chegaria para ser titular no Vitória, tá? Pela impressão que eu tenho dele do Cruzeiro, era muito bom. Ele só não ficou porque o Cruzeiro foi rebaixado, ficou um tempo na Série B. E quando o Cruzeiro voltou, já tinha um bom lateral e acaba que ele também já não tinha uma fase tão interessante. Mas, sinceramente, eu não acharia uma opção ruim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Aceitaria? Não aceitaria? Tô curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo. Vou deixar vai mais jogar pelo clube e é aquela coisa, né? Tem aquele negócio com apostas e tudo mais. Eu entendo quem falar que não aceita ele, eu entendo completamente. Mas eu vou deixar aqui como opção. Vale lembrar que ele não é um centroavante fixo. Ele pode atuar nesse setor? Pode, mas ele cai muito mais pelo lado esquerdo. Ainda assim, eu vejo uma carência nesse setor pelo Vitória e seria um baita reserva, né? Uma opção ali pelo Yuri Castilho, pelo Léo Jabá ou pelo lado direito com o Oswaldo, enfim.
Na temporada passada que ele estava no Curitiba, era o melhor início de ano da sua carreira, até ser pego naquele esquema de apostas e tudo mais. 13 gols marcados em 25 jogos. Foi para o Paphos do Chipre, mas ele não podia jogar porque pegou uma suspensão de 1 ano que terminou agora no início de agosto, no final de julho, tá? Só para você ter uma ideia, naquele início de ano dele, nas 10 primeiras partidas no Brasileirão, ele tinha 4 gols e 3 assistências, 7 participações em 10 jogos, era o melhor jogador até então do campeonato, até pegar essa suspensão. 2022 foi importantíssimo para o Curitiba ficar na Série A, 54 jogos, 16 gols e 6 assistências, então vinha de uma crescente, né, na sua carreira. Em 2022, só na Série A ele marcou 9 gols e 5 assistências. E em 2021 também conseguiu o acesso para a Série A com o Goiás, né, na Série B, 34 jogos, 10 gols, só na Série B do Brasileirão. E naquele ano foi o artilheiro do Volta Redonda com 12 gols em 15 jogos, né? Foi o Aleph Manga e depois o Bledê, dois jogadores que deram certo, né? E aí então o Aleph Manga está disponível no mercado, vamos colocar assim. Eu quero que você deixe aqui embaixo. Você aceitaria, não aceitaria? É um baita jogador, acho que vários clubes no Brasil teriam interesse, mas esse caso aí, né, que ele acabou se envolvendo, eu acho que vai fechar muitas portas para ele, ainda mais na Série A. E não ficaria surpreso se ele fosse para uma liga igual o próprio Paphos do Chipre, ou por exemplo um time da Grécia, da Arábia, enfim, Turquia. Deixa a sua opinião. É o Praxedes, ou seja, ele poderia jogar com o Mateuzinho, uma dupla no meio de campo, né? O Mateuzinho, o Praxedes, e ao lado dele, por exemplo, o William Oliveira pode ser uma alternativa, tá? Não seria loucura de se imaginar. Ou, por exemplo, o Leonardo pode ser uma alternativa nesse sentido. 22 anos de idade, pertence então ao Red Bull Bragantino, quando foi comprado junto ao Internacional, com um valor que até na época eu achei um pouco exagerado, tá? Que foi de 30 a 35 milhões de reais. Ele surge muito bem no Internacional em 2020, 36 jogos, 1 gol. Aí 2021, né, 18 partidas, 1 gol e uma assistência pelo Inter, lembrando que jogando um pouco mais recuado, até ser comprado pelo Bragantino. Até ficou um tempo, né, no Bragantino, 2021, 27 jogos, 3 gols e 4 assistências, 2022, 31 partidas, 2 gols e 2 passes, e ano passado, né, com 11 partidas e 2 gols, até ser emprestado ao Vasco. Então vai completar 1 ano que ele está no Vasco da Gama, 35 jogos, 2 gols e 2 assistências, porém o Vasco não tem interesse, né, em continuar com o empréstimo do jogador e pode aceitar essa rescisão e o Bragantino emprestá-lo para uma outra equipe. Apesar dele ter 14 jogos pelo Vasco nesse ano, na Série A foram apenas 6, ou seja, estaria disponível, né, para assinar com uma outra equipe, né, da primeira divisão. Não seria um problema, por exemplo, ele vir para o Vitória. Lembrando que ele foi titular nesses jogos aqui, ó, contra Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, mas ainda no início para o final do mês de julho, né, em agosto mesmo, ele não entrou em campo e claramente tem sido uma peça fora do baralho, ainda mais depois das chegadas de mais reforços para o meio de campo no Vasco da Gama. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você vê uma boa possibilidade o Praxedes, que surgiu, né, com grande potencial, jogador que é canhoto, tem 22 anos de idade, 1,86 m de altura, tá aqui o desempenho dele também nesse ano no Brasileirão. Vamos pegar aqui o ano passado, né, para o mapa de movimentação, sempre jogando um pouco mais recuado, mas chega bem também na frente. Aqui o desempenho dele também pelo Red Bull Bragantino e pelo Internacional, que foi o seu melhor desempenho, né, na temporada 2020-21, só para você ter uma noção, 22 jogos, 18 como titular, 1 gol e mais uma assistência. Enfim, tem contrato com o Vasco até o final desse ano, mas com o Red Bull Bragantino até o final de 2026, tá? Até porque foi comprado por um valor altíssimo, 30 milhões de euros. Eu acho que ele é um bom jogador, mas não para tanto, né? E ainda, o cara só tem 22 anos, eu acho que tem um potencial muito grande de reverter, por exemplo, essas atuações e ser uma peça importante, ser um cara titular em um clube, por exemplo, da Série A. Você concorda comigo? Discorda? Até porque o jogador já vai para o seu 5º ano seguido, né, como profissional, já tem mais de 200 jogos na carreira, um jogador que acabou de fazer 22 anos, eu acho que é uma opção interessante sim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva VIP para você começar a apostar nesses próximos jogos do Vitória, desse clássico contra o Bahia, nesse jogo em casa contra a equipe do Cruzeiro, e outras sugestões que eu trouxe aqui no canal recente do Vitória estão aparecendo também aqui na tela. Valeu, galera!